Olá, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos amados em Cristo, vamos meditar aqui no capítulo de 1 Crônicas, capítulo 13, né, onde fala do retorno da Arca da Aliança. E em 2 Samuel também, capítulo 5, versículo 11 e 12. Aqui fala de transportar as coisas de Deus sagrado, né? Na verdade, aqui a gente sabe bem, né, que o que aconteceu com Uzá, ele, quando foi transportar a arca, ele colocou a mão, né, mas na arca. Mas foi porque ele colocou a mão na arca? Quando a gente vai ler a Bíblia, aí você vê a explicação que Deus tem. Foi uma ordem dada por Deus. Como assim, mensageiro? Na verdade, a arca, ela tinha a maneira certa de ser transportada. Mas era por qualquer pessoa? Não. Mas Davi, aqui quando você vai ler do 1 até o 14, versículo do capítulo 1 Crônica 13, né? Você vai ver que Davi, na verdade, ali ia dançando com harpa, tamborim, tocando, hino e louvando o Senhor alegre. Mas quando ele viu aquilo lá, Uzã ser morto, que ele era filho de Abededon, se não me engano, aqui também, e conhecia muito bem a palavra de Deus e como que era sagrada, obedeceu o que Deus falou para como transportar. Então aconteceu que Uzã foi morto ali na hora, foi fulminado. Por quê? Ele colocou a mão na arca, né? Igual eu digo e repito, mas não foi porque ele colocou a mão na arca, ele não se atentou para o que Deus tinha feito e falado. Porque quando você vai lá em Êxodo, capítulo 25, do 12 ali, fala como que era. Ó. No 12 a gente vai ver, ó, fundirás para ela 4 argolas de ouros e porás nos 4 cantos inferiores da arca. Farás também varas de madeiras de acácia e os cobrirás de ouro. 14. Colocar-os nas argolas laterais da arca para que a arca possa ser transportada. E as varas deverão permanecer nas argolas da arca, não deverão ser removidas, e colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei, né? Que é as tábuas da aliança, que é o que está escrito, as tábuas que Moisés escreveu nas tábuas que Deus escreveu para ele, né? Que depois foi Moisés, igual todo mundo já sabe. Mas o que acontece nessa parte? Nessa parte aqui era para ser sido dessa jeito e maneira, mas só que ele sabia, porque ele já conhecia né? Tudo o que Deus, como Deus dá primeiro as leis para poder cobrar, e eles fizeram do próprio jeito. Isso é perigoso, né? Porque é o que aconteceu, a morte. Davi ficou com medo e ficou 3 meses a arca na casa da Abinadab, né? Que aí mais para frente a gente vai ler e vai entender como que deveria. Era qualquer pessoa? Não, tinha os sacerdotes e os levitas que era para transportar isso aí. E por isso que muitos hoje em dia, e o que tem a ver isso com os dias de hoje? Muitas pessoas estão se denominando pastores, pastoras, bispo, né? Levitas, e vem muita prova em cima de você mesmo. Mas por que, mensageiro, essa parte? É justamente Deus está falando conosco. Então, às vezes você não foi chamado para determinado tipo de cargo, porque Deus, o ID é para todo mundo. Você não pode confundir, por isso tem que ler a Bíblia. O ID é para todo mundo, mas Deus escolheu uns para apóstolo, está na Bíblia. Outros para profeta, outros para mestre, evangelista, outros para pastores e mestres, né? E assim, eu não posso querer ser o que Deus não me chamou para ser. Porque você não tem. E mas por quê? Porque na hora que vier uma prova, você não vai aguentar. Porque Deus, o próprio Deus, quando Moisés já falou assim, ó, se o Senhor não for comigo, eu não vou com esse povo. Mas depois Deus separou 70 para pegar unção de Moisés para essas pessoas. Porque não conseguiria andar. Você não consegue, porque vem muito ataque espiritual, que na verdade você não vai conseguir. E é uma função dada
para cada um. Então cada um tem uma função no mundo espiritual. O ID é para todo mundo. Mas bem sabemos que nem todo mundo pode orar e uma pessoa ser curada. Então, tem coisas que Deus escolheu uma pessoa para isso. Especificamente. E quando você entende, você não fica carregando peso espiritual que não pode. E isso está na Bíblia. Agora, tem muitos que se denominam apóstolos, profetas. Ah, mas apóstolo é porque eu estou pregando o evangelho. Não, a Bíblia não fala isso. O ID é para todo mundo. O ID é para todo mundo. Ah, todo mundo pode pregar o evangelho? Pode. Agora, para assumir cargo, por exemplo, igual pastores, igual profeta. Ah, existe profeta hoje em dia? Existe. Existe pastor? Sim. Existe bispo? Existe. Mas como que você vai ver à luz da Bíblia se essa pessoa é profeta, se ele é pastor, se ele é evangelista, ou é mestre da lei? Então, tudo está à luz da Bíblia, porque um mestre da lei ele tem que ser bem estudado, tem que ter conhecido bem a Bíblia e manejar bem a Bíblia, né? Ter uns cursos superior. Isso é uma característica de uma pessoa que vai ser mestre da lei, porque ele conhece até onde Judas perdeu as botas lá, sabe por onde Jesus andou, sabe fazer tudo aquilo. Mas isso não adianta nada se não, na verdade, não obedecer a palavra de Deus. Que aqui Davi era um homem segundo o coração de Deus e não obedeceu. Ele quis fazer do jeito dele. E tem muita gente querendo fazer a obra de Deus do seu próprio jeito, mas não é. Fugiu da Bíblia, tá errado. Você vai pagar preço, você não vai ser bem sucedido, não vai chegar a lugar nenhum. Essa, meu irmão, é a mensagem que eu tenho que deixar aqui para vocês. Então eu meditei aqui em 1 Crônicas 13, do versículo 1 ao 14, e também em Êxodo, que fala do transporte da Arca da Aliança. E a gente está transportando, né, algo muito especial, que é a palavra de Deus. Se for da maneira errada, a gente vai ter dor de cabeça e não vai chegar a lugar nenhum. Tá bom? Então vamos meditar nessa palavra, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E vamos ler Bíblia, porque os falsos profetas estão aí enganando a todos. Porque tudo parece bom, parecia bom o que Davi fez, mas trouxe maldição sobre ele e sobre Uzã. O matou, fulminou ele na hora. Porque eles conheciam. Primeiro Deus dá os estatutos, as leis, né? E depois ele cobra. Então temos que conhecer a palavra de Deus. Somos obrigados, cristão é obrigado a conhecer. Tá bom? Vamos meditar nessa palavra em nome de Jesus. Fico com essa palavra, seja edificante para a tua vida. Em nome de Jesus eu oro por todos nós que venha sempre estar dentro da palavra de Deus. Somos falhos, mas vamos sempre estar lendo para saber a vontade de Deus para cada um de nós.